Você já reparou como algumas pessoas acima dos 70 anos parecem exalar felicidade, energia e propósito como se o tempo não tivesse poder sobre elas? Não é apenas sorte, são escolhas diárias que transformam a maneira como envelhecem. Imagine-se aos 75 dançando um forró, com os amigos rindo alto enquanto toma um café com pão de queijo ou começando o dia com um plano que faz seu coração pulsar. Esses momentos não acontecem por acaso, são construídos com hábitos simples, mas poderosos. Neste vídeo, vamos revelar 6 hábitos diários que os idosos mais felizes praticam, hábitos que podem transformar sua rotina, suas conexões e sua alegria de viver. Se você está entre 60 e 80 anos e quer redescobrir a felicidade ou apenas dar um brilho extra aos seus dias, este conteúdo é para você. Fique comigo até o final, porque a felicidade não é algo que se espera, é algo que se cria um passo de cada vez. Deixe o número 1 nos comentários para nos mostrar que você está aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem você ama. Vamos juntos descobrir como viver com mais paixão e propósito. Começar o dia com propósito, a chama que acende a vida em Florianópolis. Dona Regina, de 72 anos, começa cada manhã com um ritual que ilumina seu dia. Antes de tomar seu café com pão na chapa, ela abre um caderno e escreve 3 coisas, algo pelo qual é grata, como o canto dos pássaros no quintal, um pequeno objetivo, como regar suas orquídeas, e uma pessoa com quem quer conversar, como um vizinho ou neto. Esse hábito simples dá a Regina uma razão para levantar da cama com entusiasmo, como se cada dia fosse uma nova estrofe de uma música de Tom Jobim. Planejar meu dia me faz sentir que ainda tenho muito a oferecer, ela diz com um sorriso. Enquanto isso, seu Alfredo, também de 72 anos, vive uma realidade diferente. Ele acorda sem um plano. Deixa o dia passar, assistindo TV, e sente que os dias são todos iguais. Alfredo confessa que essa falta de direção o deixa desanimado, como se a vida tivesse perdido a cor. Começar o dia com propósito é o primeiro hábito dos idosos mais felizes. Um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina mostrou que idosos acima de 65 anos com um senso claro de propósito têm 20% menos risco de depressão e vivem mais. Esse hábito ativa o cérebro, reduz o estresse e dá ao corpo uma razão para se mover. Não é sobre ter uma agenda lotada, mas sobre encontrar algo que faça seu coração vibrar, mesmo que seja pequeno, como cozinhar uma receita nova ou ligar para um amigo, porque isso importa. Após os 60, a aposentadoria pode tirar a estrutura diária, deixando muitos se sentindo à deriva. Seu Alfredo, sem um propósito matinal, perdeu a motivação para se engajar na vida. Dona Regina, por outro lado, mantém a chama acesa porque dá sentido a cada dia. Um propósito matinal é como o primeiro acorde de um samba. Ele define o ritmo do resto da música. O que fazer? Comece com um ritual simples. Ao acordar, pergunte-se: o que me faria sorrir hoje? Pode ser regar o jardim, ler um capítulo de um livro ou planejar um almoço com a família. Escreva uma pequena meta, como: hoje vou caminhar até a padaria ou vou ligar para minha filha. Uma ideia bem brasileira. Tome um café enquanto ouve uma música de Elis Regina e pense em algo que te conecte com a vida, como preparar um prato típico para compartilhar. Esses pequenos atos criam um senso de direção. Além disso, inclua alimentos energizantes, como uma tapioca com frutas, para começar o dia com força. E você começa o dia com um propósito que te anima. Ou sente que os dias estão monótonos, tente criar uma pequena meta amanhã e veja como se sente. Deixe o número 1 nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos agora para um hábito que mantém o corpo e a alma em movimento. Manter-se fisicamente ativo todos os dias. Um movimento que alimenta a alegria. No bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro,
Seu Manuel, de 75 anos, é uma figura conhecida por sua energia contagiante. Todas as manhãs, ele caminha pela orla com passos leves e um sorriso no rosto, cumprimentando os vendedores de mate e os surfistas. Às vezes, ele para fazer alguns alongamentos na areia, como se estivesse se preparando para dançar um samba. Manuel não frequenta academias, mas nunca deixa de se mexer. Seja passeando com seu cachorro, dançando com os netos ou varrendo o quintal. Me mexer me faz sentir que estou vivo, ele diz com uma risada que ecoa como um pandeiro. Enquanto isso, Dona Carmen, também de 75 anos, vive uma realidade diferente. Nos últimos anos, ela começou a evitar atividades físicas com medo de sentir dores ou se cansar. Hoje, passa a maior parte do dia sentada e sente as pernas pesadas e o corpo rígido. Eu não sei quando parei de me mexer, mas agora parece tão difícil, ela confessou com um suspiro. Manter-se fisicamente ativo todos os dias é o segundo hábito dos idosos mais felizes. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que idosos acima de 65 anos que praticam atividades físicas diárias, mesmo leves, têm 30% menos risco de depressão e 25% menos risco de quedas. O movimento mantém as articulações flexíveis, o coração saudável e a mente alerta. Não é sobre correr maratonas ou levantar pesos, é sobre incorporar o movimento na rotina como uma dança que faz o corpo e a alma vibrarem. Por que isso importa? Após os 60, a falta de atividade física pode levar à rigidez muscular, dores articulares e baixa energia. Dona Carmen, ao evitar movimento, perdeu a confiança no próprio corpo, o que a deixou mais cansada e desanimada. Seu Manuel, por outro lado, mantém a vitalidade porque faz do movimento uma parte natural do dia, como se fosse um passo de carnaval. A atividade física não é só sobre saúde, é sobre sentir-se forte, independente e cheio de vida, pronto para aproveitar cada momento. O que fazer? Comece com movimentos simples que se encaixem na sua rotina. Faça uma caminhada de 10 minutos pelo bairro, como se estivesse passeando pelo calçadão de Ipanema. Se preferir, experimente alongamentos leves em casa, esticando os braços e pernas ao som de uma música de bossa nova. Uma ideia bem brasileira, dance no quintal ou na sala ao som de um pagode, mesmo que seja apenas balançando os quadris por 5 minutos. Outra dica, suba e desça um degrau em casa, como se estivesse ensaiando para uma festa junina. Faça isso todos os dias, começando com pouco e aumentando aos poucos. Inclua alimentos que apoiem os músculos, como feijão ou peixe, para dar energia ao corpo. E você mantém uma rotina de movimento diário ou sente que precisa se mexer mais. Tente uma caminhada ou um alongamento hoje e perceba como se sente. Deixe o número 2 nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos agora para um hábito que aquece o coração e a alma. Priorizar conexões sociais significativas, o calor dos laços humanos em Recife. Dona Elisete, de 73 anos, é o coração pulsante do bairro de Boa Viagem. Todas as semanas, ela organiza um almoço de domingo com a família, onde o cheiro de moqueca e o som de risadas enchem a casa. Elisete faz questão de ligar para os amigos, visitar vizinhos ou participar de um grupo de artesanato na igreja local. Suas conversas são cheias de histórias, desde memórias do carnaval até planos para o próximo encontro. Estar com pessoas me faz sentir que a vida ainda pulsa, ela diz com os olhos brilhando como se estivesse dançando um frevo. Enquanto isso, seu Roberto, também de 73 anos, vive uma realidade diferente. Após perder a esposa, ele se afastou dos amigos e da família, dizendo que não quer incomodar. Hoje, passa a maior parte do tempo sozinho e a solidão pesa como uma sombra. Eu não sei mais como me aproximar das pessoas, ele confessou com um tom de melancolia. Priorizar conexões sociais significativas é o terceiro hábito dos idosos mais felizes. Um estudo
da Universidade Federal de Pernambuco revelou que idosos acima de 65 anos com laços sociais fortes têm 25% menos risco de depressão e 20% menos chance de declínio cognitivo. Relacionamentos não são apenas companhia, são como uma rede que sustenta a saúde mental, emocional e até física. Conversas profundas, risadas compartilhadas e momentos de apoio fortalecem o coração e a mente como uma roda de samba que mantém todos no ritmo. Por que isso importa? Após os 60 mudanças como aposentadoria, perda de entes queridos ou filhos que se mudam podem levar ao isolamento. Seu Roberto, ao se afastar, deixou a solidão tomar conta, o que afetou sua energia e alegria. Dona Elisete, por outro lado, mantém a vitalidade, porque cultiva relacionamentos como se cada encontro fosse uma celebração. Conexões sociais não são apenas sobre evitar a solidão, são sobre sentir-se parte de algo maior, como uma comunidade que dança junta na vida. O que fazer? Comece com pequenos passos, ligue para um amigo ou familiar e pergunte sobre o dia deles, como se estivesse tomando um café juntos. Participe de um grupo local como um clube de leitura, uma roda da chimarrão ou uma aula de dança. Uma ideia bem brasileira, organize um churrasco simples ou uma tarde de jogos, com os vizinhos como dominó ou cartas, e deixe a conversa fluir. Se sair de casa for difícil, envie mensagens pelo WhatsApp ou converse com alguém na padaria. Para fortalecer os laços, pratique ouvir com atenção como se estivesse ouvindo uma história de Jorge Amado. Esses momentos reacendem a conexão humana. Além disso, cuide da saúde emocional com atividades que tragam alegria, como ouvir um forró ou assistir a uma novela com amigos, e você sente que mantém laços fortes com as pessoas ou tem se sentido mais isolado. Tente uma pequena conexão hoje e perceba como se sente. Deixe o número 3 nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos agora para um hábito que mantém a mente afiada e curiosa. Manter a mente ativa todos os dias. A chama da curiosidade em Belo Horizonte. Dona Helena, de 78 anos, é uma inspiração no bairro de Savassi. Após se aposentar como professora, ela decidiu que não deixaria a mente descansar demais. Todas as manhãs, ela lê um capítulo de um romance brasileiro, faz palavras cruzadas ou tenta aprender algo novo, como pintar aquarelas ou cozinhar uma receita de cuscuz mineiro que viu na internet. Helena também participa de um clube de leitura, onde discute livros com amigos, rindo e debatendo como se fosse uma aluna novamente. Manter a cabeça ocupada é como regar uma planta. Ela floresce, ela diz com um brilho nos olhos. Enquanto isso, seu Antônio, também de 78 anos, vive uma realidade diferente. Após a aposentadoria, ele caiu na rotina de assistir TV o dia todo, evitando atividades que exigem esforço mental. Hoje, sente dificuldade em se concentrar ou lembrar detalhes de conversas. Eu não sei quando minha mente ficou tão lenta, ele confessou com um tom de frustração. Manter a mente ativa todos os dias é o quarto hábito dos idosos mais felizes. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que idosos acima de 65 anos que se engajam regularmente em atividades mentalmente estimulantes têm 30% menos risco de declínio cognitivo e demência. Desafiar o cérebro com leitura, quebra-cabeças ou novos aprendizados mantém a memória afiada, a atenção focada e a curiosidade viva como uma música de bossa nova que nunca perde o ritmo. Por que isso importa? Após os 60, a falta de estímulo mental pode levar a uma mente menos ágil, dificultando tarefas como lembrar nomes ou seguir uma conversa. Seu Antônio, ao se limitar a atividades passivas como a TV, deixou o cérebro sem desafios, o que acelerou a sensação de lentidão. Dona Helena, por outro lado, mantém a mente vibrante, porque continua aprendendo e se desafiando, como se cada dia fosse uma nova aula.
Manter a mente ativa não é só sobre evitar esquecimentos, é sobre sentir-se vivo, curioso e pronto para explorar o mundo. O que fazer? Comece com atividades que despertem sua curiosidade. Leia um artigo de jornal ou um capítulo de um livro de Guimarães Rosa, anotando uma ideia que achou interessante. Tente um jogo mental como palavras cruzadas Sudoku ou até um aplicativo de aprendizado de idiomas. Uma ideia bem brasileira, aprenda a tocar uma música simples no violão, como uma canção de Caetano Veloso, ou experimente cozinhar uma receita nova, como um bolo de milho. Participe de um grupo de discussão, como um clube de leitura ou uma roda de conversa na praça, para trocar ideias. Esses desafios mantêm o cérebro ativo. Além disso, cuide da saúde mental com alimentos ricos em ômega 3, como sardinha ou castanha do Pará, e durma bem para apoiar a memória. E você sente que sua mente está ativa e curiosa ou tem passado muito tempo em atividades passivas. Tente um pequeno desafio mental hoje e perceba como se sente. Deixe o número 4 nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos agora para um hábito que fortalece os laços que nos conectam. Cultivar relacionamentos profundos. O alicerce da felicidade em Salvador. Seu Jorge, de 76 anos, é uma figura querida no Pelourinho. Todas as semanas, ele se reúne com amigos de longa data para uma roda de samba na praça onde tocam pandeiro, contam histórias e riem como se fossem jovens novamente. Jorge também faz questão de visitar sua filha e netos regularmente levando um bolo de aipim caseiro para compartilhar. Ele ouve com atenção, faz perguntas sobre a vida deles e sempre tem uma história divertida para contar, como suas aventuras no carnaval dos anos 70. Estar com quem amo me faz sentir que a vida vale a pena, ele diz com um sorriso caloroso. Enquanto isso, Dona Alice, também de 76 anos, vive uma realidade diferente. Após a aposentadoria, ela se afastou dos amigos e raramente visita a família, alegando que não quer dar trabalho. Suas conversas são curtas e ela evita encontros, sentindo-se cada vez mais sozinha. Eu não sei como perdi o contato com todo mundo. Ela confessou com um olhar triste. Cultivar relacionamentos profundos é o 5º hábito dos idosos mais felizes. Um estudo da Universidade Federal da Bahia revelou que idosos acima de 65 anos, com laços emocionais fortes, têm 25% menos risco de depressão e 20% menos chance de problemas cardíacos. Relacionamentos profundos, com amigos, família ou comunidade, não são apenas momentos de companhia. Eles são como uma rede que sustenta a saúde mental e física, trazendo alegria e propósito. Uma boa conversa, uma risada compartilhada ou um abraço caloroso são como um samba que faz o coração dançar. Por que isso importa? Após os 60 mudanças, como a perda de entes queridos ou a distância da família podem levar ao isolamento. Dona Alice, ao se desconectar, deixou a solidão apagar seu brilho, afetando sua energia e saúde. Seu Jorge, por outro lado, mantém a vitalidade porque investe em laços profundos, como se cada encontro fosse uma celebração da vida. Relacionamentos profundos não são apenas sobre estar com pessoas, são sobre sentir-se visto, amado e parte de algo maior, como uma comunidade que canta junta. O que fazer? Comece com gestos simples. Ligue para um amigo ou parente e passe alguns minutos conversando sobre algo que os faça rir, como uma memória de uma festa junina. Participe de atividades comunitárias como um grupo de dança, uma roda de chimarrão ou um evento na igreja. Uma ideia bem brasileira: convide alguém para tomar um café com pão de queijo e compartilhar histórias como se estivessem numa roda de samba. Se a distância for um obstáculo, use o WhatsApp para mandar uma mensagem carinhosa ou fazer uma chamada de vídeo. Para fortalecer os laços, pratique ouvir com atenção e compartilhar algo pessoal, como uma receita de família.
Esses momentos criam conexões profundas. Além disso, cuide da saúde emocional, com atividades que tragam alegria, como ouvir uma música de Ivete Sangalo ou assistir a um filme brasileiro com amigos. E você sente que mantém relacionamentos profundos que te fazem sorrir, ou tem se sentido mais distante das pessoas. Tente fortalecer um laço hoje e perceba como se sente. Deixe o número 5 nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos agora para o último hábito que mantém a chama da vida acesa. Permanecer engajado com a vida e um propósito, a chama que nunca apaga em Fortaleza. Dona Zilda, de 80 anos, é uma inspiração no bairro de Meireles. Após se aposentar, ela decidiu que não queria apenas passar os dias. Todas as manhãs, ela acorda com um plano: ensinar crochê para as crianças da comunidade, regar suas violetas ou escrever cartas para os amigos de juventude. Zilda também se voluntaria na igreja local, ajudando a organizar festas juninas e eventos de caridade. Cada atividade, por menor que seja, dá a ela uma razão para sorrir, como se estivesse dançando um forró com a vida. Ter algo para fazer me faz sentir que ainda tenho um lugar no mundo, ela diz com olhos cheios de brilho. Enquanto isso, seu Francisco, também de 80 anos, vive uma realidade diferente. Após a aposentadoria, ele deixou de buscar novos interesses, passando os dias entre a TV e cochilos no sofá. Francisco sente que não há mais nada para fazer na sua idade, e essa falta de propósito o deixa desanimado. Eu não sei quando a vida ficou tão vazia, ele confessou com um suspiro. Permanecer engajado com a vida e manter um senso de propósito é o 6º hábito dos idosos mais felizes. Um estudo de Universidade Federal do Ceará mostrou que idosos acima de 65 anos com um propósito claro, seja um hobby, voluntariado ou um projeto pessoal, têm 20% menos risco de depressão e vivem mais. Esse hábito mantém a mente afiada, o coração aquecido e o corpo ativo. Ter um propósito não significa grandes feitos, mas sim encontrar algo que faça você querer levantar da cama, com entusiasmo, como uma música de Luiz Gonzaga que anima o dia. Porque isso importa. Após os 60, a falta de propósito pode levar a uma sensação de vazio, como no caso de seu Francisco, que perdeu a motivação ao abandonar atividades que o conectavam ao mundo. Dona Zilda, por outro lado, mantém a chama acesa, porque encontra alegria em pequenos projetos, como se cada dia fosse uma nova nota numa canção. Um propósito dá sentido à vida, como um ritmo que mantém o coração dançando, mesmo nas fases mais tranquilas da aposentadoria. Há que fazer. Comece identificando algo que te traga alegria. Pode ser um hobby, como pintar, cozinhar uma nova receita de vatapá ou cuidar de um jardim. Experimente se voluntariar, como ajudar na organização de uma quermesse ou ensinar algo que você sabe, como contar histórias para crianças. Uma ideia bem brasileira: plante uma pequena horta em casa ou participe de um grupo de dança, como um maracatu local. Escreva uma lista de coisas que te fazem sorrir. Talvez cuidar de um animal de estimação ou escrever memórias para os netos. E escolha uma para fazer esta semana. Esses pequenos propósitos reacendem a paixão pela vida. Além disso, cuide da energia com alimentos nutritivos, como um prato de arroz com um pequi, e durma bem para manter a disposição. E você sente que tem algo que te motiva a viver cada dia com propósito, ou tem sentido a vida um pouco vazia? Tente uma pequena atividade que te inspire hoje e perceba como se sente. Deixe o número 6 nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos agora para a conclusão, onde uniremos esses hábitos numa mensagem poderosa para a sua vida. Conclusão: criar a felicidade, um dia de cada vez. Imagine-se aos 80 anos, sentado numa praça em Olinda, com o som de um frevo ao fundo, compartilhando risadas com amigos enquanto toma um suco de caju.
Ou talvez você esteja dançando um samba com os netos, sentindo o corpo leve e o coração cheio, ou começando o dia com um plano que faz seus olhos brilharem. Esses momentos não são apenas sonhos, são o resultado de escolhas diárias que você pode começar a fazer agora. Ao longo desta jornada, exploramos 6 hábitos que os idosos mais felizes praticam todos os dias. Começar o dia com propósito, manter-se fisicamente ativo, priorizar conexões sociais significativas, manter a mente ativa, cultivar relacionamentos profundos e permanecer engajado com a vida. Esses hábitos são como os acordes de uma música brasileira. Cada um adiciona uma nota à melodia da sua felicidade, criando uma vida cheia de energia, conexão e propósito. Pense em seu Alberto, um senhor de 81 anos de São Paulo, que transformou sua vida após um momento de reflexão. Após anos se sentindo preso numa rotina monótona, ele decidiu que queria mais. Inspirado por uma roda de samba na praça, Alberto começou a caminhar diariamente, mesmo que por apenas 10 minutos, ao som de uma música de Cartola. Ele também passou a ligar para os filhos todas as semanas, compartilhando histórias e risadas, e se inscreveu num curso de pintura, onde descobriu o prazer de criar. Aos poucos, ele começou a acordar com um propósito como preparar um pão de queijo para os vizinhos e a se sentir parte da comunidade novamente. Hoje, Alberto dança samba com os amigos e diz que nunca se sentiu tão vivo. Sua história nos lembra que a felicidade não é algo que se espera, é algo que se constrói com pequenos passos que transformam os dias. Resumindo, os 6 hábitos. Começar o dia com propósito. Um ritual matinal que dá sentido à vida, como escrever uma meta ou planejar algo que te faça sorrir. Manter-se fisicamente ativo. Movimentos diários como caminhar ou dançar, que mantêm o corpo forte e a mente leve. Priorizar conexões sociais, laços com amigos e comunidade, que trazem alegria e combatem a solidão. Manter a mente ativa, desafios como leitura ou aprender algo novo que mantém o cérebro afiado. Cultivar relacionamentos profundos, conversas e momentos com quem amamos que aquecem o coração. Permanecer engajado com a vida. Um propósito como um hobby ou voluntariado que faz cada dia valer a pena. Esses hábitos não exigem grandes mudanças, são pequenas ações que, quando praticadas com consistência, transformam a maneira como você envelhece. Você não precisa ser perfeito, basta começar. Talvez hoje você escolha caminhar ao som de um forró, ligar para um amigo ou tentar uma receita nova de moqueca. Cada passo é uma nota na canção da sua vida. E juntos, esses passos criam uma melodia de felicidade e vitalidade, um chamado à ação. Pare por um momento e reflita qual desses hábitos você já pratica, qual te inspirou mais e qual você quer começar hoje. Deixe sua resposta nos comentários junto com o número 7 e conte qual história de Dona Regina, seu Manoel, Dona Elisete, Dona Helena, seu Jorge ou Dona Zilda tocou seu coração. Sua experiência pode motivar outros. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos espalhar a ideia de que envelhecer pode ser sinônimo de viver com paixão, conexão e alegria. Hoje é o dia de começar a construir sua felicidade, um hábito de cada vez. Como dizia Vinícius de Moraes, a gente não vive para se ver, vive para se avistar. Então aviste-se, com coragem, com movimento, com amor. Até a próxima, e que seus dias sejam cheios de samba, sorrisos e sol.